Se a gente de fato quer ouvir mais do que falar, a gente precisa aprender a fazer perguntas. E não é ser aquele cara que faz pesquisa do IBGE, manja? Viu? E aí, quantas vacas você tem em lactação? Qual é o DEL médio? Como está a eficiência reprodutiva? Qual é a porcentagem de desordem metabólica? Sei lá, de deslocamento de abomaso? Qual é a porcentagem de cetose? Como que estão os seus animais aqui com relação a score de casco? Vamos fazer uma análise de score de esfíncter, de teto, para ver se a sua mastite está relacionada com isso. Gente, isso daí você se tornou o cara lá do IBGE, manja. Então, como que você faz perguntas, né? Como que você faz perguntas efetivas para que, de fato, você consiga entrar na conversa da venda, como o Emerson lá trouxe na pergunta, né? Então, existe uma forma de você levar esse cara para o que a gente chama de funil de vendas. Então, você precisa estratificar as suas perguntas aqui para que você consiga, então, chegar no momento em que você vai falar aqui sobre o seu produto, que você vai falar aqui sobre o que você gostaria de entregar para o seu cliente. No final das contas, quando você fala sobre isso, é você já provendo a solução, né? Mas não dá para a gente prover a solução se a gente não descobriu com as minhas perguntas aqui qual é o problema, né? Qual é o problema ou qual é a necessidade do meu cliente. Se eu não conseguir descobrir o problema ou a necessidade do meu cliente, não adianta nada eu querer prover para ele solução. Só que o que acontece com a gente? A gente sai da faculdade, né? Ou a gente ficou muito tempo como técnico do campo, sem vender de fato um produto, a gente só aprendeu a vender o serviço. E aí o que acontece? A gente quer prover a solução antes do cliente contar para a gente qual é o problema que ele tem. O que a gente faz? A gente assume o problema do cliente a partir da nossa visão, da nossa perspectiva, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, beleza, você vai andar lá na fazenda com o cara responsável pela nutrição, por exemplo, ou pela reprodução, você tem uma visão, aquele cara que está ali tem outra visão, ou o técnico da fazenda, ou o veterinário da fazenda, ou o próprio produtor, ele tem uma visão sobre qual é o problema dele. Você andando na fazenda dele, você vai ter outra visão, porque você está enxergando as coisas de fora. Às vezes você vem com uma visão de outros clientes, de uma experiência maior, uma visão menos contaminada pelo dia a dia, né? No final das contas, se a gente está inserido ali naquela situação, a nossa visão sobre o problema ela é outra, né? E a implicação, a consequência daquilo para a gente também é diferente do que é para aquele cara que está vivendo todo dia. Às vezes para a gente é maior do que para ele, às vezes o contrário. Então, no final das contas, a gente precisa saber do problema da visão do cliente e não do que eu estou assumindo que é um problema. Porque muitas vezes o que eu vejo é o vendedor ele encontra o problema que ele chama que é um problema para ele e ele vai lá e apresenta a solução. Só que o que acontece? Você e o cliente acabaram de se separar. Você não está na mesma página que o cliente. Então, você oferece uma solução para um problema que você viu, mas que o cliente nem viu ainda que é um problema para ele. Então, Então, não existe uma outra forma de a gente conseguir ouvir mais e chegar no momento de falar do produto se a gente não consegue fazer isso daqui, gente. Perguntas. Se eu não entendo sobre categorias de perguntas, se eu não consigo pensar em perguntas e fazer um funil de vendas com as minhas perguntas, para que eu consiga saber mais sobre o contexto, sobre a realidade do cliente, sobre o problema do cliente, sobre a visão do cliente, né? Sobre a consequência desse problema, sobre o aspecto ou a percepção do cliente também, para que depois eu consiga prover uma solução que faça sentido para o cliente. Por quê? O que acontece? Vou trazer um outro conceito aqui para vocês. O conceito é o seguinte: às vezes a gente está olhando só para a nossa agenda, ou seja, é aqui, é a minha necessidade. Então, é a necessidade aqui, né? Então, é a minha necessidade, eu. Então, a minha visão está centrada no eu.
essa daqui, ó, esse círculo sou eu. Então, essa é a minha necessidade, certo? Agora, eu tenho a necessidade do cliente. Então, eu vou desenhar o cliente azul, certo? Aqui é a necessidade ou o problema que o meu cliente tem, né? Só que naquele momento em que eu entro na fazenda do meu cliente, eu estou com a minha agenda, eu estou pensando no que eu quero ganhar com aquela visita, sim ou não? E o que eu estou entrando naquela fazenda por quê? Porque eu quero vender um produto, um serviço ou uma ideia. Se você trabalha dentro do mundo corporativo, você provavelmente quer vender um produto, né? Agora, se você é um consultor independente, você quer vender um serviço, ou você quer vender uma ideia, ou você quer vender um projeto, depende. Então, você está muito centrado na sua necessidade. Se você ficar centrado muito aqui na sua necessidade, você consegue ser efetivo no processo de negociação? Provavelmente não. Por quê? Porque você está com uma agenda centrada em você. Tá, aí você fala assim, beleza, então eu vou para o oposto disso. Eu vou só ouvir o cliente, vou entender o que é a necessidade do cliente, vou só trabalhar nas necessidades dele, do ponto de vista dele, nos problemas dele, no que tem tirado o sono dele pela ótica dele. Beleza. Aí você vem para esse lado da curva aqui. E aí, galera? Conseguiram negociação? Foi efetivo? Claro que não. Por quê? Se você está só olhando para você, você não consegue mostrar para o seu cliente o que ele ganha se ele negociar com você. Se você estiver olhando e trabalhando só nos problemas pelo ponto de vista do cliente, você também não ganha nada, você está fazendo caridade. Então, você oferece serviço, você oferece um monte de ajuda para o produtor ou para o seu cliente, mas você não obtém nada em troca. Então, eu costumo dizer o seguinte, a única forma de ser efetivo, de fato, no processo da venda, é você encontrar um local que a gente chama ele de fit. O que é o fit? O fit é a convergência desses dois círculos. É o momento em que a necessidade do cliente ela encontra a minha necessidade. Ou seja, o problema que tem tirado o sono do cliente pode ser resolvido por um produto que eu tenho no meu portfólio, ou por um serviço que eu presto para esse cliente, ou por um projeto que eu vendo para esse cliente. Então, aí a gente aqui no FIT encontrou uma relação, a única relação que é possível dentro de uma negociação, que é a relação do ganha-ganha. Então, para que seja efetivo um processo de vendas ou negociação, ele só é efetivo e ele só é possível, você só consegue fechar venda se o que você quer converge com o que o cliente precisa.